Em seguida, bastará utilizar um recipiente menor para jogar dentro do tanque os fertilizantes diluídos, conforme está sendo feito agora. Após a aplicação dos fertilizantes durante 4 dias, se for verão, e 6 dias, se for inverno, a vazão de água de abastecimento do tanque deverá ser reduzida. Durante este período, ela deverá ser suficiente apenas para manter o nível de água no tanque, compensando a evaporação e a infiltração. Após este período de tempo, deve-se aumentar a vazão da água até encher completamente o tanque. Novamente, a vazão de água deverá ser reduzida apenas para manter o seu nível e não permitir que saia água de dentro do tanque. Isto deve ser feito para que não haja perda dos fertilizantes que se encontram diluídos na água. Depois de passar mais 4 dias, se for verão, ou 6 dias, se for inverno, tempo necessário para que os plânctons se espalhem pelo tanque, os alevinos poderão ser finalmente colocados no tanque. Após a transferência dos alevinos, a vazão de água de abastecimento deverá ser ligeiramente aumentada. Tão logo chegam na piscicultura, os alevinos deverão ser soltos nos tanques de recria, já devidamente preparados. Quando transportados em sacolas de plástico, elas deverão ser colocadas dentro do tanque para boiar. Nestas condições, elas deverão permanecer até que a temperatura da água da embalagem e a do tanque sejam praticamente iguais, evitando assim um choque térmico nos alevinos. Por isso, após 15 minutos, deve-se medir a temperatura da água no tanque para, em seguida, abrir uma das sacolas e medir a temperatura da água em seu interior. Caso a diferença entre as temperaturas seja de no máximo 2 graus centígrados, todas as sacolas poderão ser abertas para soltar os alevinos. Veja que após abrir cada sacola, coloca-se lentamente a água do tanque dentro da mesma, para evitar também o choque de pH. Em seguida, os alevinos poderão ser lentamente transferidos para o tanque de recria, conforme está sendo feito agora. Neste momento, não se pode esquecer que a densidade recomendada para a recria da tilápia em tanques de terra é de 10 alevinos por metro quadrado de área alagada. Já nos casos em que o transporte dos alevinos são feitos em caixas isotérmicas ou em bombonas de plástico, o processo de soltura deverá ser feito da seguinte maneira. Estando a caixa dentro do veículo de transporte, uma pequena bomba deverá ser utilizada para bombear, de forma lenta, água do tanque de recria para dentro da caixa. Enquanto isso, a mesma vazão de água deverá ser retirada da caixa, através do seu tubo de drenagem. Dessa forma, haverá uma renovação lenta da água dentro da caixa, evitando-se o choque de temperatura e de pH que são prejudiciais aos alevinos. Decorrido tempo suficiente para que toda a água tenha sido substituída, realiza-se a captura dos peixes dentro da caixa com a utilização de um pulsar. O pulsar é um instrumento que possui um aro em uma das extremidades do cabo, e preso a este aro existe uma rede de nylon com multifilamento, que permite capturar os peixes com facilidade. À medida que os alevinos são capturados, eles vão sendo colocados em um balde, por exemplo, parcialmente cheio com água do tanque, para depois serem soltos no novo ambiente, ou seja, no tanque de recria. Independente da forma como os alevinos serão transferidos para os tanques de recria, este processo deverá ser realizado nos horários menos quentes do dia. Você acabou de ver como os alevinos deverão ser soltos nos tanques de recria. Agora, vamos mostrar as técnicas de manejo durante esta fase. E depois vamos mostrar também como as tilápias juvenis, cada uma com um peso médio de 30 gramas, deverão ser transferidas para os tanques rede de engorda e manejadas até atingirem o peso médio de 400 gramas cada, quando poderão ser comercializadas. Vamos então começar mostrando as principais técnicas de manejo que deverão ser adotadas durante a fase de recria. Para que a fase de recria seja bem conduzida, é preciso tomar alguns cuidados, visando manter as melhores condições para o desenvolvimento dos peixes. Estes cuidados
basicamente são os seguintes: técnicas de alimentação e controle da qualidade da água. Tão logo são colocados nos tanques de recria, deve-se iniciar a alimentação dos peixes, inicialmente com ração farelada e balanceada. No início, o fornecimento de ração deverá ser feito 4 vezes ao dia, geralmente nos seguintes horários: 7, 10, 13 e 17 horas. Para evitar desperdícios, principalmente por arraste do vento, recomenda-se que o fornecimento desta ração seja feito utilizando-se um recipiente pregado a um cabo de madeira. Este dispositivo simples permite fazer a distribuição da ração bem próximo da lâmina d'água. Assim, praticamente toda a ração distribuída ficará disponível na superfície da água para ser consumida pelos alevinos. 15 dias após o início da fase de recria, deve-se fazer a substituição da ração farelada pela extrusada. Este processo leva 3 dias para ser completado, cujo procedimento é o seguinte: no primeiro dia, 75% da quantidade de ração a ser utilizada nos 4 horários deverá ser farelada e 25% extrusada. Já no segundo dia, deve-se utilizar 50% de cada um dos tipos de ração. E no terceiro dia, deve-se utilizar 25% de ração farelada e 75% da extrusada. Assim, a partir do 4º dia, a alimentação das tilápias passará a ser feita somente com ração extrusada e balanceada. A partir deste momento, a alimentação dos peixes poderá ser feita em 3 horários, geralmente entre 9 e 10 horas da manhã, entre meio-dia e 1 hora da tarde, e entre 4 e 5 horas da tarde. O fornecimento da ração extrusada é feito a lanço, pois sendo ela mais pesada, não haverá perdas por arraste do vento. As principais características de uma boa ração estão descritas no manual deste videocurso. Independente do tipo e da maneira como a ração será distribuída, a quantidade a ser utilizada deverá ser determinada com base em tabelas fornecidas pelos fabricantes da ração. Para isso, são levados em consideração a idade e o peso médio dos peixes, conforme você pode observar nesta tabela. Por exemplo, o fabricante de uma determinada ração recomenda fornecer 700 gramas para cada lote de 1.000 tilápias juvenis, com 6 semanas de vida, quando o peso médio de cada peixe deverá ser de aproximadamente 15 gramas. Sendo assim, torna-se necessário realizar mensalmente a biometria. Este processo consiste em capturar lotes de peixes, pesá-los e soltá-los novamente no tanque de recria. Dessa forma, torna-se possível estimar o peso médio atual dos peixes. A conversão alimentar, que é a relação entre a quantidade de ração fornecida e o ganho de peso. E também determinar a quantidade correta de ração que deverá ser fornecida aos peixes. A captura dos peixes é feita introduzindo uma rede no tanque de recria para conduzir os peixes para próximo de uma das margens do tanque. Em seguida, eles deverão ser capturados com um pulsar, colocados em sacolas e pesados em seguida. Em cada sacola deverão ser colocados lotes de 30 peixes por vez. O peso médio de cada peixe será obtido descontando-se o peso da sacola vazia do valor indicado na balança e dividindo-se o resultado por 30, que é o número de peixes utilizados em cada pesagem. Este processo deverá ser repetido 5 vezes, obtendo-se assim os pesos 1, 2, 3, 4 e 5. Depois, bastará somar estes pesos e dividir o valor encontrado por 5. Assim, o resultado encontrado corresponderá ao peso médio de cada peixe. Com base neste peso médio, bastará consultar as tabelas dos fabricantes da ração para determinar a quantidade ideal a ser utilizada diariamente na alimentação dos peixes, até a próxima biometria. O controle da qualidade da água consiste em verificar semanalmente a taxa de oxigênio dissolvido, o pH da água e a sua turbidez. A taxa de oxigênio presente na água poderá ser obtida utilizando-se indicadores de oxigênio, que mudam de cor quando as gotas de um reagente são colocadas na água.
De acordo com a cor obtida, pode-se estimar a quantidade de oxigênio dissolvida na água, dada em miligramas por litro. Para que os peixes possam ter um ótimo desenvolvimento, é necessário existir na água entre 6 e 8 miligramas de oxigênio por litro de água. Quando o valor encontrado for inferior a 6 miligramas por litro, será necessário utilizar aeradores nos tanques. Esses equipamentos promovem a oxigenação da água por meio da movimentação da mesma. Quando os valores desejados de oxigênio dissolvido forem alcançados, os aeradores deverão ser desligados. A faixa ideal do pH da água para o desenvolvimento dos peixes varia de 6,5 a 7,5. Valores de pH inferiores a 6,5 afetam o desenvolvimento, retardando o crescimento dos peixes. Por isso, acompanhar as variações do pH da água é uma tarefa muito importante e, por isso, deverá ser feita também uma vez por semana. Para medir o pH, utiliza-se um aparelho chamado pHmetro, o qual, ao ter o seu terminal colocado na água e ser movimentado para os lados, fornece diretamente o valor do pH da água. Caso o valor encontrado esteja abaixo de 6,5, será necessário distribuir mais calcário no tanque, agora utilizando-se uma dose de 1.000 a 1.500 kg por hectare de área alagada. Além do pH, é importante acompanhar também o nível de fertilidade do tanque. Isto é feito de forma indireta, avaliando-se a turbidez da água com a utilização do disco de SEC. Este disco, ao ser preso por uma trena, deverá ser calmamente introduzido no tanque até o ponto onde deixará de ser nitidamente visível a parte branca e a parte preta do disco, tornando-se uma imagem fosca. Quando isso acontecer, deve-se fazer a leitura dessa profundidade na trena de sustentação do disco. Se esta profundidade for maior que 40 centímetros, será um indicativo de uma quantidade insuficiente de plâncton dentro do tanque, e por isso ele deverá receber uma adubação de manutenção. Esta adubação deverá ser feita utilizando-se 80 kg por hectare de área alagada de sulfato de amônio, 50 kg por hectare de superfosfato simples, 1.500 kg de esterco de bovinos ou 1.200 kg de esterco de suínos. Quando cada tilápia juvenil estiver pesando em média 30 gramas, elas passarão para a fase de engorda. Vamos mostrar como isso deverá ser feito. Antes de fazer a transferência das tilápias, os tanques rede precisam ser cuidadosamente vistoriados, procurando eliminar eventuais aberturas que poderão ter surgido nas telas. Para isso, eles deverão ser retirados da represa para serem lavados, visando retirar algas que geralmente ficam presas nas telas em suas laterais. Em seguida, deve-se fazer uma vistoria criteriosa das telas, procurando encontrar eventuais aberturas, principalmente nas emendas das telas. Havendo furos, todos os peixes que serão colocados nos tanques poderão ser perdidos para a represa. Por isso, eles deverão ser eliminados, fazendo amarrações, utilizando-se o mesmo arame da tela. Assim que todos os tanques de engorda tiverem sido devidamente preparados, realiza-se a transferência dos peixes. Para isso, deve-se realizar o esvaziamento do tanque de recria. Enquanto ele vai sendo esvaziado, deve-se passar um arrastão várias vezes para capturar o maior número de peixes possível. O comprimento do arrastão deverá corresponder a 1,5 vezes da largura do tanque. A malha da sua tela deverá ser de 20 milímetros. E a altura do mesmo deverá ser igual à altura da lâmina d'água na parte mais profunda, mais 50 centímetros. Os peixes capturados poderão ser temporariamente mantidos em caixas de fibra de vidro até o momento de serem transferidos para os tanques rede. Estas caixas deverão ser preenchidas com água do próprio tanque de recria, no qual as tilápias juvenis estarão sendo capturadas. Como nem todos os peixes terão o mesmo peso, recomenda-se fazer uma separação visual por tamanho. Assim, os maiores serão colocados em um conjunto de tanques rede e os menores em outro. Independente do tamanho dos peixes, será necessário contá-los à medida que vão sendo colocados nos tanques de engorda, pois em cada um deles deverão ser colocados 1.530 peixes.
Isso precisa ser feito visando compensar uma mortalidade aceitável de 2% dos peixes nesta fase. Assim, ao final do período de engorda, cada tanque-rede possuirá, em média, 1.500 peixes, que juntos darão um total de 600 quilos de carne. Após a transferência dos peixes, os tanques de engorda deverão ser levados para o local onde permanecerão dentro da represa. Para isso, bastará deslocar-se de barco, levando uma corda que possui uma de suas extremidades amarrada no tanque-rede. Depois, bastará puxar o tanque-rede até o local desejado, para amarrá-lo na outra corda que é utilizada para prender os tanques-rede na represa. A partir daí, será preciso fornecer ração extrusada diariamente aos peixes, o que deverá ser feito nos seguintes horários: 9 horas da manhã, 1 da tarde e 5 horas da tarde. A quantidade de ração que deverá ser fornecida em cada tanque-rede será determinada com base no número de peixes existentes em cada tanque-rede e no peso médio de cada um. É por isso que cada tanque-rede possui um determinado número. Assim fica fácil fazer o controle do número de peixes existentes em cada um. Qual o peso médio de cada peixe? Qual a conversão alimentar que estará sendo obtida? E também a quantidade de ração que deverá ser fornecida diariamente em cada tanque-rede. A exemplo do que é feito nos tanques de recria, à medida que os peixes vão crescendo, torna-se necessário aumentar a quantidade de alimento fornecida. E para que isso possa ser feito de maneira correta, será necessário realizar também, nessa fase, a biometria em cada tanque de engorda. A cada 30 dias, os tanques terão de ser soltos da corda e arrastados até a plataforma. Nesse local, eles deverão ser erguidos, ficando mergulhados apenas 1 metro na água. Para que este processo se torne fácil de ser realizado, recomenda-se que em cada lateral do tanque seja soldado um suporte de ferro galvanizado. Assim, após erguer o tanque-rede, os 4 suportes apoiarão sobre a plataforma, facilitando a operação. Feito isso, utilizando-se um pulsar, os peixes são capturados dentro do tanque-rede e colocados em uma sacola para serem pesados em seguida. Em cada sacola, deverão ser colocados 30 peixes, que após serem pesados, o peso deverá ser anotado. Este processo deverá ser repetido 5 vezes, utilizando sempre 30 peixes em cada pesagem. Após a pesagem, os peixes deverão ser soltos em outro tanque-rede, que já se encontra posicionado ao lado do que foi erguido. O procedimento adotado para obter o peso médio dos peixes é o mesmo que você já viu quando falamos da biometria na fase de recria. Chamamos a atenção apenas para um detalhe. Quando os peixes forem pesados em sacolas leves de plástico, como esta que está sendo utilizada agora, o seu peso não precisará ser considerado nos cálculos. No mesmo dia em que a biometria for realizada, deve-se também medir a temperatura da água da represa. A temperatura será determinada por meio de um termômetro que deverá ser inserido na água. Já o pH será determinado utilizando-se o pHmetro, da mesma maneira que é feito em tanques de terra. Com os valores de peso médio dos tanques e da temperatura da água, deve-se consultar as tabelas de recomendação do fabricante. Assim, torna-se possível determinar a nova quantidade de ração a ser fornecida diariamente em cada tanque-rede até a próxima biometria. Bem, até este momento, nos preocupamos em mostrar detalhadamente como conduzir uma piscicultura de tilápias. Mostramos como avaliar o potencial de um local para fazer a instalação de uma piscicultura, como regularizar a atividade, como adquirir os alevinos e como recriar e engordar estes peixes de forma correta. Agora, para complementar o nosso videocurso, vamos mostrar os principais aspectos referentes à captura, ao abate
e a comercialização de tilápias. Quando as tilápias estiverem pesando em torno de 400 gramas, o que geralmente ocorrerá após 4 meses de engorda, elas deverão ser preparadas para serem comercializadas. Isso poderá ser feito vendendo o peixe vivo para pesqueiros ou abatido. Quando abatidos, eles poderão ser comercializados inteiros, eviscerados, em bandas ou filetados. A comercialização do peixe eviscerado é feita retirando-se apenas as vísceras. Já o filé será obtido a partir da retirada da cabeça, das nadadeiras, da pele e dos ossos do peixe, comumente chamados de espinhos. O produtor de tilápia, que teve todo o cuidado durante 6 meses para conseguir produzir um material, um alimento de alto valor nutritivo, de boa qualidade, ele tem que ter um cuidado extremo na hora de preparar esse material para a comercialização. Primeiro, restringindo a alimentação, deixando esse peixe de jejum. Depois, deixando esse peixe em tanques de espera, ou tanques chamados também de depuração, onde ele ficará em jejum, em um ambiente com uma água totalmente limpa, cristalina, onde o peixe praticamente se lavará por dentro e por fora, eliminando qualquer sabor desagradável. Então, nesse ponto, esse peixe terá uma aceitação muito grande pelo consumidor. Por outro lado, nós precisamos ter uma estrutura de processamento do peixe. Ele tem que ter a preocupação para que mercado ele vai levar esse produto. Então, se vai ser para uma feira livre, vai ser para um supermercado, para restaurante, enfim, qual vai ser a forma em que esse peixe vai ser comercializado. Então, dependendo da forma em que vai ser comercializado, deverá ter a estrutura adequada para o processamento desse peixe. Cada estado tem suas normas próprias, nós temos a norma federal, então depende para que mercado vai direcionar esse produto para ver que estrutura vai ser necessária ser implantada também para essa fase da comercialização, que é o coroamento de todo o trabalho do criador de tilápias. O primeiro passo será a captura dos peixes, que deverá ser feita na plataforma, com a utilização de um puçá. Para serem comercializados abatidos após a captura, os peixes deverão ser transferidos imediatamente para serem submetidos à depuração em tanques de